Pode começar, né? Eu tenho que dar mais alguma Oi, coisa. pessoal. Hoje nós estamos pelo Zoom, estamos aqui com o nosso querido Wellington, ainda do tema geometria sagrada, né? Uhum. Hoje nós vamos falar das pirâmides. O Wellington, ele é um profundo conhecedor de geometria sagrada, de Egito, de pirâmides, ele faz viagens ao Egito há muitos anos, né? Ele já fez rituais dentro das pirâmides, então, assim, ele tem um conteúdo fantástico para passar para a gente, né? Então, Wellington, por favor, se apresente. Muito obrigado por novamente ser tão generoso e vir aqui passar o seu conhecimento para a gente, né? E fique à vontade, a casa é sua. Vamos lá. Boa noite a todos, eu que agradeço. Você sabe que a minha missão de vida é essa, né? Então, pessoas como vocês que abrem esse espaço, a oportunidade de eu exercitar ainda mais, compartilhar o conhecimento é fantástico. Então, pelo contrário, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Antigamente eu tinha, sabe, sempre aquela ideia um pouco distorcida dessa necessidade de compartilhar, não é? Que às vezes a gente acha, não, ninguém quase se importa com essas informações, mas isso é um mundo que realmente, não, pelo contrário, eu acho que com o planeta, da forma que ele, né, as coisas estão sendo conduzidas agora, é cada vez mais gritante a necessidade de a gente se aprofundar nessas linhas filosóficas, entender mais esses conhecimentos. Agora não é moda, não é? Nós tínhamos uma época em que os ensinamentos metafísicos, a própria geometria sagrada, era tudo muito elitizado, né? Muitas escolas iniciáticas fechadas, tudo muito velado, muito... Isso acabava gerando um padrão de um ego muito grande, não é? Que nós ainda temos muitos vestígios disso ainda. Mas, graças a Deus, o mundo precisou que essas barreiras, essas portas fossem abertas e que fossem realmente escancarados conhecimento. Saiu um pouco tardia essa libertação, né? essa derrubada dessas portas, mas saiu no momento exato que a humanidade realmente é premente a necessidade dessa evolução, desse ganho de consciência, digamos, essa mudança dimensional. Até hoje eu passei para Solange sobre um alinhamento, porque as pirâmides estão totalmente ligadas com a geometria sagrada, que a gente tem aquela coisa da geometria sagrada muito, é a flor da vida, é Fibonacci, vamos dizer, todas essas medidas áureas que foram construídas esses templos, não é, no planeta, tudo é muito lindo, que você desenhando, né, algumas mandalas ajuda você a ganhar mais consciência, a ganhar mais integração com todo, tudo isso é muito válido, muito válido. Mas isso é só a superfície da geometria sagrada, porque aí a gente olha a geometria sagrada, ela pronta, ela ali à nossa disposição para que a gente possa, ainda de forma muito primária, usufruir dessa sabedoria. Só que quando você se aprofunda mais, até o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho disso, quando você fala porque de pirâmides. Poxa, pirâmides, houve uma moda, né, na década de 60, 70, de pirâmides espalhadas, que eu falo assim, todo mundo, vamos meditar debaixo de uma pirâmide. Olha, vamos construir uma pirâmide. Houve, vamos dizer assim, uma coisa, como hoje nós temos várias linhas dentro da metafísica, que também nós tivemos a radiestesia, teve um momento da radiestesia que ela foi extremamente divulgada, nós temos hoje a própria constelação familiar, a astrologia, eu acho que foi uma das primeiras, sempre os astrólogos estiveram presentes no planeta. Por quê? Porque exatamente essa primeira ciência, né, que se tornou moda depois também, né, nos anos... Acho que falo nem moda, acho que a astrologia eu tiro desse panteão de moda aí, porque ela sempre passou muito séria, né, Um pela humanidade. conhecimento, um conhecimento que vem dos Atlantes. Né? Na Lemúria ainda não, na Lemúria não tinha esse conhecimento, mas na era Atlante já vinha, então é um conhecimento que vem há muito tempo, então passou modas e modas e ela continuou Ela ativa, continua. né?
aí eu vou fazer o teu gancho, só aí colocar. Por que que na Atlântida ela surgiu, né? Porque da Lemúria nós não tínhamos o corpo físico, né, plasmado na nossa realidade. Então, não existia ainda, de certa maneira, a nossa consciência energética vibracional da influência, vamos dizer, astroquímica, né, na Terra. Acho que, apesar dos astros, tudo ainda já existir na Lemúria antiga, a civilização que habitava né, depois você me corrige, é uma linha de estudo minha, né, ela não tinha o corpo ainda plasmado dessa forma que pudesse ter essa influência. Até o próprio processo evolutivo, acho que em carne, de alma, era um pouco diferente. Isso eu não tenho muita profundidade para poder falar. Mas, na própria Atlântida, surgiu o quê? A expressão, não só na Atlântida, muito tempo atrás, a expressão muito forte da geometria sagrada, como instrumento de trabalho, de ferramentas da nossa realidade. Porque a geometria sagrada ela não está só na flor da vida, ela não está só na radiestesia, ela é presente em cada átomo, em cada molécula, em cada quantum, em cada ponto de energia, ela está presente. Né? Hoje a gente, até coloquei aqui depois para a gente dar uma olhada, as formas piramidais, elas estão a nível molecular, a nível de composições químicas, né? Subatômicas. A nossa tabela periódica tem formas geométricas e tem formas piramidais. Até vou trazer aqui, me veio à cabeça, nós temos aí, por exemplo, uma molécula de hidrogênio, que ela tem uma geometria sagrada característica, ok? E quando existe um desdobramento, quando existe uma intervenção que hoje os físicos conseguem fazer nessa molécula, ela se torna uma geometria que ela muda completamente a base e passa a ser algo perigoso. Passa a ser algo como uma bomba de hidrogênio. Então, vocês percebem como a manipulação geométrica de átomos, digamos, de moléculas, de partículas, pode gerar o quê? Alteração vamos dizer, de um estado positivo, como às vezes você vê até na própria química, né? O que é lá uma substância inofensiva, quando você altera a geometria molecular dela, você tem um veneno. Então, aí, os humanos hoje, né, de alguns séculos para cá, que estão começando a entender esse movimento. Mas, como a própria Solange falou, lá na Atlântida Antiga, isso era uma coisa muito mais corriqueira, muito mais fazia parte do cotidiano. Não é que fazia parte do cotidiano, não tinha essa divisão que nós temos. Né? Hoje nós temos uma divisão da espiritualidade, como se fosse algo para ir, né, para evoluir, para ir para o céu, ou ir para o nirvana, para o nosso lar, para o Valhalla, para onde for, e a matéria é isso aqui. Quando está aqui, é matéria, é algo que não tem nada a ver com o espírito. Só que essa divisão foi justamente para complicar um pouquinho as coisas, né? Para tirar um pouco a gente do caminho. Por quê? Não existe isso, né? A própria matéria, ela é energia, da mesma energia, um pouco mais densa do que o nosso espírito, que se manifesta, né, geometricamente pela carne, pelas coisas que a gente constrói na nossa realidade. Mas é tudo a mesma coisa. Vou pegar um link do que você Vai está lá. falando. Claro que eu fui estudar também, mas assim, eu não estudei o que eu aprendi contigo, porque aí era, né? Sim. Eu vou estudar como leiga, né? Que é para aprender, e me chamou muito a atenção que eu achei uma frase dizendo o seguinte, que os construtores das pirâmides não foram os egípcios, então aqui falando das 3 pirâmides, né? Do Planalto de Sim. Gizé, e eles usavam para guardar energias telúricas e prana, para alimento do espírito. Né? Então, quando você fala de molécula, né, já me levou a isso. Né? Então, no primeiro momento, o que me passa? Né? Se não foram os egípcios que construíram, uma civilização muito adiantada construiu as pirâmides, né? Sim. Que são os seres das estrelas que vieram para cá, né? Os anjos construtores.
Eu queria que você falasse sobre isso com a gente. Assim, isso eu peguei na internet. Se não for verídico, aí você já Uhum. fala para a gente o que é, tá? Então, começa assim, para a gente datar as pirâmides é bem complexo. Até depois eu ia mostrar uma coisinha para vocês, da onde a arqueologia se baseia para dizer que as pirâmides foram construídas no reinado lá de Khufu, né, há 2.300 e poucos anos antes de Cristo. Então, é um papiro, né, depois eu vou mostrar aqui para vocês até, que fala exatamente disso, de 2.300 anos antes de Cristo. Só que é baseado exatamente, a arqueologia é muito isso, né? Ela tem que ter, ela é o que ela tem? Ela tem aquilo lá, ela junta mais informaçõezinhas e sai. Isso, gente, pensa bem, é uma ciência também que não é tão antiga, né? Século XVI, século XVII. Então é uma coisa muito recente como a nossa medicina. Então imagina que a medicina já dá umas patinadas violentas hoje com a vida, né? Imagina algo dentro da arqueologia, algo dentro da história da humanidade, que tinha muitas coisas envolvidas, muitas crenças, muitos preconceitos. Então, quando a gente vai lá para a época vitoriana, a gente vai saber que jamais eles iam dar crédito para uma civilização avançada que viesse do continente africano, por exemplo. Não tinha sentido, né? Porque não era uma raça, não é? Então, já a arqueologia nasceu já dentro disso. Mas vamos lá, só, vamos voltar. Então, desses 2.300 e poucos anos antes de Cristo, não dá, tá? Quando a gente pega algumas informações, como os alinhamentos, que o pessoal fala muito das pirâmides com alinhamento com o cinturão de Órion, com as 3 estrelas lá em cima. O pessoal fala muito sobre isso. E aí o que desconstrói hoje em dia é que exatamente há 2.300 e poucos anos esse alinhamento não teria acontecido, ou a Terra mudou, tal. Depois a gente até vou mostrar para vocês algumas coisas. Isso também desconstrói essa linha, mas a gente faz com que nós vamos ver, então, onde essas galerias, né, onde essas pirâmides estão, então, nesse alinhamento com o cinturão de Órion. E aí a gente chega ao quê? A gente vai chegar, vamos dizer, a 4.000, só que a gente vai chegar um pouquinho, porque aí depois tem outra parte astrológica que a gente vai ser norteado, que é a estrela polar, aquela coisa toda, que nós vamos o quê? 26 mil anos atrás, 26 mil e pouco, que é exatamente uma data muito preciosa, porque nós temos, na teoria, a submersão, né, um hecatombe que destruiu a Atlântida. Ok? Ok. Só que não basta ir até aí. Quando a gente percebe que existem outros alinhamentos da própria pirâmide que vão remeter a gente a antes de 26 mil anos, então isso complica. E você vai lá também para os assírios, lá para os persas, você vai pegar histórias também que vão trazer informações de construções. Aí você vai para o México e você vai ter outras teorias e lendas também, que vai jogar uma época de realmente de criação da nossa humanidade através de várias espécies. Então as pirâmides elas são muito mais antigas do que a gente imagina. E claro que aí tem essa linha do quê? Olha, extraterrestres construíram elas. Ok, mas nós somos extraterrestres. Nós somos o quê? Experimentos, né, que acabaram, digamos, né? Somos experimentos que nós somos todos extraterrestres. Então, quando fala quem construiu, nós mesmos. Só que numa condição de consciência diferenciada. Não é? Como várias civilizações têm seu auge, seu apogeu, a raça humana também, né, teve suas experimentações, teve vários tipos de homens, por isso que a gente encontra pelo planeta astrolopitecos, várias espécies, né, que quando a gente vai estudar um pouquinho, não foi um processo aí, vai chacoalhar a turma, né, tem os caras que vão ficar muito chateados, não foi aquele processo do macaquinho, e sim experimentos genéticos de outras raças, civilizações. Quando eu abordo muitas pirâmides, a gente fala muito desse alinhamento, por que é com Sírios, por que é com Dracones, tal. No curso da pirâmide a gente fala por quê? Porque são espécies que vivem em galáxias diferentes, em planetas, em dimensões diferentes, que utilizavam as pirâmides como portais também de entrada na nossa dimensão.
Sim, Wellington. E as pirâmides mexicanas também, elas estão alinhadas com Órion, né? Sim, sim, A sim. É, mesma, mesmo alinhamento. o mesmo alinhamento, tanto que você tem duas pirâmides do Sol e da Lua, e a terceira pirâmide que não é visível, né? Porque ela ficava naquele pátio principal, então eu não sei se essa pirâmide era uma pirâmide etérica, né? Alguma pirâmide plasmada de energia diferente, né? Mas ela não é física. Também Sol e Lua, então temos também a do Sol, ela tem a potência praticamente como a pirâmide de Kelps, só que ela como vocês sabem, ela tem uma diferença, por quê? A de Kelps, a concepção dela, vamos dizer assim, das rochas, minerais, é o calcário, não é? Ela tem já estudos aí de alemães, de uma turminha confiável, porque eles foram perceber lá, e a estrutura interna dessas pirâmides é pedra natural, e a sua estrutura externa é de pedra artificial, que é uma pedra artificial que até hoje nós não chegamos a essa tecnologia. A gente não consegue fazer, né? A gente não consegue reproduzir esses polígonos de uma forma tão perfeita como essas pedras piramidais, digamos, né? Já do México, ela também tem isso, só que ela é pedras de sedimentos, ela tem uma composição de muito mais diversidade mineral. Então, ela tem o quê? Ela, de acordo com o hemisfério do planeta em que ela se encontra, tem uma funcionabilidade diferenciada, mas ela não deixa de ter os alinhamentos e trabalhar também essa parte vamos dizer, de portais, de entradas e saídas e tudo mais. Por isso que existe essa teoria, essa lenda de que as pirâmides eram para guardar o corpo dos faraós, ou dos imperadores, ou astecas, ou maias, ou incas, ou egípcios, só que não. Isso aí foi uma lenda criada exatamente de acordo com essas observações históricas até, né, passada de lábios a ouvidos, mas tem muito material. O México tem muito mais material falando sobre isso do que o Egito. Porque o Egito é uma forma mais codificada. O Egito, quando nós tratamos o faraó, nos papéis, nos papiros, no Egito nós temos três formas de leitura, né? Aquela leitura arqueológica mais básica, tem uma leitura um pouco mais iniciática e uma terceira leitura muito mais aprofundada dos hieróglifos. Então é como se fosse ler a Bíblia. A Bíblia tem a coisa, Caim matou Abel com uma ossada na cabeça. Oxe, tá vendo como que é, né? Naquela época, né? Olha, né? Foram expulsos do paraíso, a árvore da vida, a serpente, tudo isso para nós, para aqueles, né, entendedores da época, funcionava bem. Hoje nós estudamos a Bíblia e nós sabemos que, né, as polaridades representadas através de Caim e Abel, a própria expulsão do paraíso, a gente sabe que a árvore da vida hoje é outra coisa, a maçã, né, que é um fruto que veio depois com o tempo, não era uma maçã, né, tem uma representação toroidal, que a gente vai falar hoje, que o movimento toroidal, o que ele é? Aquele movimento, né, que sai, né, e faz isso que a pirâmide faz isso também. Esse movimento de captação de energia que a gente vai falar um pouquinho. Só que ela faz de uma forma não só dos polos, né, da parte da pontinha dela para baixo. Ela faz também isso nas laterais. Então esse movimento energético toroidal é que gera um campo que vai lembrar vocês aí a flor da vida e outras. E aí é capaz de transcender, vamos dizer, o que nós chamamos de energia temporal. E lá no México? Bom, lá no México nós temos vários escritos que falam bem clarinho, tá? Isso aí você tem muitos registros lá que fala bonitinho da criação, acho que de 7 raças, 8 raças. Né? E tem umas mitologias também. Mas as mitologias, por exemplo, tem uma parte da mitologia que fala da criação da Lua. E nós que estudamos outras linhas aí, nós sabemos também que a Lua é o quê? Ela é um satélite artificial mesmo. Mesmo. Né? Ela foi criada. Ah, mas houve um esbarrão lá e tal, e soltou, desprendeu uma massa enorme, e a gravidade moldou. Hoje a gente começa a questionar isso, esses acidentes, né, astronômicos aí. E tem um filminho que assisti esses dias muito legal,
que agora me fugiu da cabeça, não sei se é... que fala exatamente disso, né? De que a Lua ela passa a entrar em rota de colisão com a Terra, e aí eles vão até lá e tentar reverter esse processo, e nessa eles descobrem que a Lua tem uma estrutura metálica e que seres predadores de várias galáxias resolveram desgovernar a Lua para ela colidir com a Terra. É uma ficção, né, gente? Mas dentro do que nós estudamos, por incrível que pareça, olha, há 100 anos atrás se falava, 200, 300, 400 anos atrás, falava-se sobre isso. Quer dizer, é ficção agora, não é? Né? Eu vou mostrar algumas coisinhas sobre pirâmides, que a gente não pode deixar depois de mostrar, e que tem várias linhas, que nem... E aí, quem foi que construiu? Foram os extraterrestres? Sim! Da mesma forma que tiveram os Atlantes, tiveram várias raças, as pirâmides elas têm alguns portais, alguns dutos que são alinhados com determinadas constelações. Por quê? Destas constelações é que se originaram várias espécies que participaram do nosso processo aqui na Terra. É que a gente tem uma visão, às vezes, um pouco restrita quanto a isso, né? A gente é muito... E o nosso tamanho também, não adianta chegar muita informação, tudo tem que ser pontual. É que eu estava falando das leituras. A própria Bíblia, ela veio com uma leitura simples. Depois você vai ter uma leitura mais aprofundada. O teatro cósmico, que a gente chama da passagem de Cristo na Terra e deixando tanto ensinamento, ele é para várias, vamos dizer, várias fases da humanidade. Por isso que a gente chama que é um teatro cósmico, porque ele vai, daqui a 20 anos, outra leitura sobre a passagem de Cristo aqui. Não é? E seus apóstolos e tudo mais. Isso aí, por quê? É tudo muito bem elaborado, é um plano. O que é isso? É uma geometria, é uma matemática, é um projeto que tudo envolve o quê? A frequência. Essa nossa realidade aqui, hoje nós estamos cada vez mais próximos desta realidade que se ensina na geometria sagrada. Né? O que nós temos aqui na nossa frente agora? Nós temos um equipamento que nos proporciona nos ver à distância, né? Como assim? Que tecnologia é essa? Como é? É energia modulada e organizada, né? O mundo digital, como que ele é? É binário, 1 e 0. Começou assim. Quando ele chegar no 2, no 3, aí sim nós vamos ter uma realidade quase que imperceptível, que é o quê? A nossa realidade. Então, a nossa tecnologia vai chegar onde nós estamos hoje. Sim. Só que nós não percebemos isso como uma tecnologia. Nós não percebemos isso como energia organizada. A gente ainda percebe de forma biológica, de forma, né, que tem que ser daquele jeito. Por quê? É o nosso tamanho. É até onde nossa mente consegue ir. O que acontece Mas... também, Wellington, que eu acho, Fala, amor. os governos, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, eles têm muito conhecimento. Imagina o governo egípcio. O governo egípcio, ele esconde as coisas por trás da religião. Ele aproveita a religião deles lá para que esse conhecimento não seja passado para a humanidade, né? Então, enquanto as grandes potências elas segurarem as informações, fica nisso que a gente está agora. A gente quer ter conhecimento, a gente já tem capacidade de acessar, né? A gente já está pronto para essa conexão, mas tem ainda a barreira do terceiro, né? No caso, eu acho que são os governantes. Eu queria puxar uma outra coisa aqui que eu achei interessante, porque sempre quando a gente fala de pirâmides, a gente pensa, bom, México, Egito, mas aí eu fiz uma pesquisa aqui, só o Egito, gente, tem mais de 130 pirâmides. Vocês sabiam disso? Porque só aparecem 3, né? Ou 4. De vez em quando aparece a pirâmide vermelha. Mas, assim, mais de 130 pirâmides só no Egito. No Sudão, na África, no Sudão, um país do tamanho do nosso computador aqui, tem mais de 255 pirâmides. Olha que loucura que é isso. No México, são mais de 10.
na China, mais de 38, porque essas são as catalogadas, né? Ainda existem aquelas. O Iraque tem, mas não se sabe certo também quanto que tem no Iraque. Em Roma tem uma, no centro de Roma tem uma. A gente tem aqui no Brasil, na Amazônia. Na Então, assim, nós Amazônia. temos vários portais de energia, que são as pirâmides, mas, infelizmente, a gente não tem acesso, a gente não tem nem conhecimento. Quando eu vi o Sudão com mais de 255 mil, que é isso, gente? O Sudão né? Só pirâmide, mais de 255. Então, eu acho que a gente esbarra muito nisso também, Wellington, né? O conhecimento ele está aí disponível, só que ele é vedado. A gente não consegue, né? Olha, por exemplo, aqui agora, né? Que assunto extraordinário que a gente está, né? Poucas pessoas tiveram acesso ao Zoom. E aí depois a gente vai descobrir que tem pessoas que não têm Zoom, tem pessoas que não sabem acessar o Zoom, né? Então, são as questões limitantes que fazem com que o conhecimento não chegue até nós. Não é isso? Sim, mas você vê que nos cursos que eu falo, olha, por baixo nós temos aí 90 pirâmides no Egito, né? E você hoje me traz o quê? 130 pirâmides fora o Sudão. O Sudão, na verdade, o Império Egípcio era gigantesco, não é? E, na realidade, eu acho que a humanidade ela não tinha essas fronteiras todas, então as pirâmides eram uma necessidade, não só para encurtamento das ondas cerebrais, para você poder ganhar consciência e aproveitar exatamente essas energias telúricas para melhorar a sua vida, mas como transmissão de energia eletromagnética. Então, tinha muita coisa. A pirâmide, a gente tem uma visão muito limitada dela, né? E que nem você falou, eu falo assim, é mais fácil a gente usar uma pirâmide do que usar o Zoom. É verdade. Né? Porque a pirâmide ela funciona sozinha. O Zoom não, a gente precisa saber lidar com ele. A pirâmide, se ela estiver dentro das medidas corretas, se ela estiver alinhada de forma perfeita, né, com o norte, de acordo com o que nós estudamos, o que ela vai fazer? Ela vai funcionar meio que, se você quer limpar seu ambiente, uma pirâmide funciona. Se você quer curar, as pirâmides funcionam. Se você quer energizar coisas ou transformar a água normal numa água de pirâmide, uma água curativa, você pode usar. Só que não. Quem que está acessando essas informações, né, dessa sala aqui? As pessoas que já foram iniciadas nessas práticas. E aí elas voltam ao quê? A tentar abrir, que eu falo, os arquivos zipados que nós temos, todos nós que estamos nessa sala já somos pessoas que fomos iniciadas nessas experiências, foram iniciadas nessas escolas antigas e que está de novo aqui. Só que agora de uma forma diferente. Nós estamos fora dessas escolas. Claro que muitos de vocês devem pertencer a várias ordens, várias lojas, pode ser. E outros não. Outros não podem nem passar na porta de uma igreja. Porque sabe o que representa para a humanidade a manipulação dessas informações. E aqueles que estavam adormecidos lá, na nossa época, continuam adormecidos agora. Infelizmente, uma pequena parcela é que realmente volta a ter interesse por isso, porque pode publicar em todos os jornais do planeta, como já foi, tem coisas que são, sabe, mas ninguém se interessa. Ninguém quer. Porque ganhar consciência e evoluir gera um certo desconforto. Como diz, né, o Homem-Aranha lá, traz responsabilidades. Né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente fala, mas quando a gente está chegando perto, muito assim, aprofundando, a gente se auto-sabota. Né? Aí o Zoom não funciona, acontece aquelas coisas. Mas os governos em si são culpados? Nem tanto. Não. Não. Não tem, porque as coisas explodem. O governo egípcio, por exemplo, eles travam tudo que vocês imaginarem, tá? Eu vou bastante para lá e vejo, mas o que acontece? A gente entra na pirâmide e você vê vários equipamentos de captação de informações, teve vários projetos japoneses, várias coisas aí que a gente acaba tendo acesso,
que são fantásticos exatamente para fazer medições do efeito de nanopartículas dentro da pirâmide, um monte de coisa que esses laboratórios internacionais mexem, né? E que o governo egípcio até abre espaço, mas ele abre espaço como se fosse uma desculpa. Olha, nós vamos ver se a pirâmide está em condições, ou se ela está com alguma rachadura, ou se ela está tendo algum problema, que imagina uma pirâmide desabar, não é? Para nós é inconcebível, mas para o governo egípcio, opa, então tá, então vocês podem fazer suas medições, vocês podem colocar seus equipamentos, né? Tanto que, até vou mostrar um pouquinho, houve há pouco tempo, não sei se vocês viram, a divulgação de uma informação que tem uma câmera enorme dentro da pirâmide de Kéops, velada, fechada, que cabe, sei lá, um objeto gigantesco lá dentro, e está lá, velado, fechado. Então, essas medições detectaram esse espaço, detectaram mais essa informação da Grande Pirâmide. Mas, para o governo egípcio, é uma preocupação, porque esses cientistas fizeram isso só dizendo assim, olha, pode ser uma grande rachadura, pode ser um rompimento, pode ser um desabamento interno da pirâmide. Então, gerou esse vazio. Então, vocês percebem os subterfúgios, né, que essas grandes empresas interessadas, por quê? Bom, só na Rússia, mesmo a Rússia, ela pode ser muito fechada nesse aspecto. A gente até subestima muito os russos, ainda mais agora, né, envolvidos com essas coisas. Mas a Rússia, ela sempre foi muito mais à frente em tudo que você imagina dentro da metafísica. Tanto que a quantidade de pirâmides construídas na Rússia para experimentação, para testes científicos, é absurdo. Valores assim astronômicos, que eu falo realmente injetados pelo próprio governo e particulares na Rússia para a construção de tudo que vocês imaginam do tipo de pirâmide. E testes. Entendeu? E nós, aqui, por exemplo, no Brasil, ou até o próprio Estados Unidos, a gente não vê nada. Mas o México, por ter, vamos dizer, na sua casa tantas pirâmides, lá temos o Dr. Salinas, do México, que ele tem estudos aprofundados de piramidologia, tratamentos de cura fantásticos, tudo que você imagina, comprovado e registrado, tudo bonitinho, o quê? Pirâmides. A Espanha também tem algumas coisas. Mas os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos a gente não vê nada. Apesar deles terem conhecimento, não sei se eles são mais voltados para outro aspecto dessas tecnologias, mas a gente percebe como isso, o próprio acelerador de partículas, não é? Aquela coisa gigantesca que nós temos na Europa, aquilo ali, na verdade, o objetivo é maior. Até assim, eu acho que existe um interesse muito grande de a gente acelerar esse processo de abertura de portais dimensionais, de fazer o que as pirâmides fazem. Quer ver, eu vou pegar teu gancho, Wellington. Sim. Estados Unidos não se tem conhecimento de estudos com pirâmides, mas eles assumiram uma pirâmide na nota do dólar. Então, você pega o dólar, né, e ele é potencializado por uma pirâmide. Então, Sim. eles sabem a força, né? Por que é o dinheiro, né? É que está ali no euro, né? Mas o peso que o dólar sempre tem. O dólar mexe com o mundo todo, né? Aí a gente vai bater o seguinte, eles não usam as pirâmides, mas eles usam a geometria sagrada. Usa a geometria sagrada, que é a pirâmide e o olho, né? Então, assim, a geometria sagrada ela está na elaboração de todas as plantas das principais cidades americanas. A geometria sagrada ela é utilizada como energia, como potenciador de força em vários edifícios importantes para o governo norte-americano. O próprio Pentágono, né? A forma do pentágono. Então, assim, tem bastante coisa que eles levaram para lá através de outras escolas antigas, que é a própria maçonaria, porque a maçonaria ela vem dessa linhagem antiga egípcia, como Rosa Cruz, com todas essas escolas que são mais modernas. Então, se vocês forem parar para pensar, essas escolas elas transmitiram a geometria sagrada de forma velada. O Brasil mesmo, a gente tem essa síndrome nossa aí de achar que aqui é tudo, mas nós tivemos grande influência de grandes escolas iniciáticas aqui, através da própria colonização nossa, que a gente acaba às vezes achando que os portugueses, né, aquém, mas por trás dos portugueses nós tínhamos os templários.
Então, quando nós pegamos, só para vocês terem uma ideia, acho que a Solange até sabe com mais propriedade, os alinhamentos planetários que estão determinados em cima de algumas cidades do Brasil têm uma função planetária muito forte, mas só para algumas escolas que têm esse conhecimento. Por quê? Porque o brasileiro, por enquanto, ele está numa fase ainda muito primária dessa busca. Né? Ele ainda faz chacota, vocês mesmos. Hoje, o que você vai fazer? Eu vou ter uma live sobre pirâmides. Pirâmides, de novo, esse negócio de maluco. Que pirâmide lá onde guarda as múmias, né? Alguns de vocês, né? E que jamais foi utilizado para guardar múmias, jamais foram utilizadas como câmeras mortuárias. Pelo contrário, sempre falo, foi uma distorção de informações. Né? Quando nós tivemos aí os processos de mumificação, né, que foram, isso aí é o finalzinho de uma grande civilização. Essas máquinas quânticas, elas têm uma potencialidade muito maior, né? Elas têm uma importância muito maior. E eu recomendo vocês aí estudar um pouquinho de pirâmides e fazer aí as pirâmides. Eu falo aqui porque, né, eu trabalho muito com a geometria sagrada, então as pirâmides ela é a forma mais perfeita de captação de neutrinos, que é a matéria-prima para a criação de várias coisas, inclusive a nossa realidade. Como assim, Wellington? Por quê? Nós temos o quê? 2 milhões de pirâmides dentro da nossa cabeça. O que é? Se vocês forem foram estudar um pouquinho dessa parte neurológica, essa parte, né, da nossa composição, né, geométrica do nosso cérebro, daqueles, quando fala assim, das sinapses, todos aqueles movimentos do nosso pensamento, eles estão norteados por formas geométricas. Claro que não é um monte de pecinha, triangularzinho, tudo bonitinho, não, mas são formas piramidais, são células piramidais. Então, nós temos isso, nós temos nossa caixa craniana, apesar de ser meio esférica, ela tem aí, né, formas caixa craniana. Aí você pega o quadrado, né, cubo, pirâmides dentro do cubo. E aí nós vamos ter retas dentro do cubo. Então, vocês vão percebendo que nós temos uma geometria, a nossa coluna vertebral, não é? É uma reta, ó. Sai daqui do topo e vai lá para baixo. Quando, né, o homem vitruviano, que o Da Vinci colocou, mas que é muito anterior a ele, nós, né, quando abrimos os braços, nós temos uma forma, né, de um pentagrama. Quando nós pegamos uma grande pirâmide, nós também temos uma forma de um pentalfa dentro dela. E o que a pirâmide ela é? Ela é uma geometria tão especial que ela consegue transformar, digamos, calcário, pedras de toneladas, em um organismo quase humano. Então, por isso que a pirâmide de Kéops ela tem essa importância como outras pirâmides do planeta. Tem na Bósnia, que é, acho que, 5 vezes maior do que a da de Kéops, eu não tenho agora, né? Porque ela tem um coração. E esse coração é o quê? A câmara do rei. Então, ela tem uma reprodução humana projetada numa forma triangular, numa forma piramidal. Por isso que na época, né, 70 o pessoal trouxe isso, meditar debaixo da pirâmide faz bem. É porque nós ressaltamos as nossas frequências. A câmara do rei, como é que ela funciona? Ela funciona como o nosso coração. Né? O nosso coração, o que ele faz? Ele pulsa. Tum, 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 tum. Esse pulso, aonde vai essas frequências vibratórias do nosso coração? O que passa pelo nosso coração? Nosso sangue. Então, vocês perceberam que quando você entra na Câmara do Rei, com um número determinado de pessoas, ou só os sacerdotes da época, iniciados, e mais as pessoas que iam sofrer o processo de despertar, o que eles entoavam? Mantras. E esses mantras vibravam dentro dessa estrutura e com os alinhamentos, com toda essa geometria, com toda essa influência astrológica,
com todas essas forças do universo agindo, mais os mantras entoados dentro da Câmara do Rei reverberavam e acionavam esse mecanismo dentro de uma determinada função, que não é diferente do nosso coração. O que o nosso coração faz? Ele pulsa, faz um processo de filtragem energética, não é só filtragem biológica através dos nossos pulmões, porque o que acontece? Quando você está com as suas energias complicadas, teve um dia difícil, teu coração está bombando ali, não é só para, sabe, liberar gás carbônico, entrar oxigênio, hidrogênio e fazer aquela mistura. Essas frequências que ele vibram, os batimentos cardíacos têm como objetivo transmutar essas energias através desse centro, que nada mais é do que é a Câmara do Rei. Nossa, Wellington, E o ápice né, aquele ponto extremo da pirâmide lá que tiraram a pontinha está no museu, tem todo um mistério sobre isso. Então, de certa forma, nós temos uma composição geométrica piramidal, igual à pirâmide do Egito. Só que o que ajuda tudo isso? Alinhamentos planetários, né? Linhas que abastecem a Terra de energia através da base da pirâmide, que mais? Os mantras, que mais que faz com que esse mecanismo? O seu tamanho. Então, vocês percebem aí. E o posicionamento? Por que ela divide a Terra ao meio? Não é isso. Depois eu vou até mostrar rapidinho, nem vai dar tempo. Fiz um monte de coisa só, nem vai dar. Então começa a mostrar, você vai falando e mostra. A gente vai ficar com vontade de querer ver. Começa a mostrar e fala. Deixa eu pegar aqui, achei. Tá. Não sei se vocês estão visualizando aí. Não, te marca outra. Você sabe que né, a gente não tem isso, né? Sim. Não sei se vocês estão visualizando. Deu. Estão vendo bonitinho? Deu para visualizar. Então, aqui, né, a geometria tal, bonitinho tal. Bom, aqui eu falei das construções da pirâmide, que exatamente essa ideia de 2.300, 2.500 a.C. vai para o brejo. Esse papiro é aquele papiro que eu falei para vocês, que dá base. Só que esse papiro é um diário desse homem aqui, tá? E esse papiro, da mesma forma que ele dá base para a arqueologia, para dizer que as pedras e calcários saíram lá de Aswan, né? Ele também desconstrói a ideia. Por quê? Ele informa direitinho quantos blocos de granito eram tirados da pedreira. E dava, em média, 200 blocos por mês. Só que, na hora que você vai fazer essas continhas aqui de blocos, ia demorar 2.000 anos para construir a pirâmide, por esse papiro. Então, esse mesmo papiro que dá a informação de que veio de lá, ele também dá a informação de que não tem como tirar, né, com 200 blocos por mês, construir a pirâmide de Quéops. Isso sem contar o quê? Com as baixas do Nilo, que aí não tinha como navegar. Então, a mesma forma que a arqueologia se baseia nesse belíssimo papiro, esse papiro acaba com os coitados dos arqueólogos, mas está tudo bem, né? Então, a estrutura interna, tudo isso aí, teria que colocar mais ou menos 12 blocos por hora. Então, você não consegue trazer os blocos e não consegue nem colocar os blocos. Vai ficar para o outro encontro nosso, o Wellington vai ter que explicar como é que construíram, tá? Mas calma, que dá. A construção, eu vou dar uma dica, quando vocês puderem, dá uma busca na internet, a história do Castelo de Coral, tá? Que é uma história recente da manipulação, como a gente fala, gravitacional de blocos de pedra. Tá? Eu vou dar uns spoilers aqui, mas isso é uma das formas, tá, gente? Tem outras formas também de você deslocar. Bom, para falar nisso, Wellington, então os blocos eram levitados? Alguns sim, tá? Outros eram realmente tipo uma argamassa. Para que vocês tenham uma ideia, não precisa ir longe não, ó. Vai aqui na Escola Politécnica, aqui, ó, em São Paulo, tá? Que eles já estão com um trabalho sobre radiação acústica que permite levitar, e não só levitar, porque lá antigamente o pessoal, através de frequências vibracionais, que é uma das coisas que eu falei para vocês sobre a Câmara do Rei, que depois a gente vai ter que falar muito, você consegue o quê? Levitar objetos através
o próprio Tesla já tinha um outro equipamento. Então, só que o Brasil conseguiu o quê? Ele consegue manipular, direcionar, ele consegue movimentar esses objetos. Claro que aqui é bolinhas de metal, bolinhas de isopor, coisas leves. Mas, se você pensar no equipamento em proporções maiores, você também consegue mover objetos com toneladas, né? Então, isso aqui, gente, tá na nossa realidade. E a coisa aqui, ó, tá aqui, eu até coloquei depois aqui na USP, tá? Brasil faz, hein? Mas o Brasil consegue, como que eu falo? Por exemplo, se fosse precisar, ele tiraria um bloco de um lugar e colocaria no outro, tá? Porque nós tínhamos isso em outros experimentos também, só que não tinha controle. Já esse experimento no Brasil dá controle sobre a matéria deslocada através de um tipo de levitação, tá? Então, isso aqui é só para dar um spoilerzinho sobre a construção. Aí nós falamos hoje, né, sobre os vários tipos de civilizações que nós tivemos. Então, nós temos a Atlântida, que estava aqui, mas está lá. Tem a Lemúria, que é um mapinha mais ou menos onde que a Lemúria foi colocada. Tem Mu, que vocês já devem ter ouvido falar. Quando a gente vê essas historinhas do Senhor dos Anéis, a gente acha que veio da cabeça do Tolkien no meio da Primeira Guerra Mundial e tal, e toda aquela coisa. Sim, mas reflete também várias civilizações que passaram pelo nosso planeta. Então, a gente pode observar que esses filmes, que às vezes nos tocam tanto, essas trilogias, essas coisas épicas aí, sempre fez parte do inconsciente da humanidade. O ruim é que o cinema também distorceu bastante coisa no passado. Tanto que nós temos essa ideia de pirâmides com armadilhas, pirâmides com maldições, pirâmides que era para guardar múmias, de filme Hollywood. Não é da história. Oi. Só uma licencinha. Você está mudando os slides? Não, parei aqui. Parei no Mu. Ah, não, então você não... porque deixa eu ver aqui, ó. A Maria Isabel, ela passou aqui para a gente, ó. Acho que os slides não estão passando. Eu tinha desconfiado disso, mas eu falei, acho que ele não está mudando, mas para nós não mudou nenhum, Wellington. Não. Só está na capa. Nós não vimos nada até agora. Eu achei que você parou na capa e aí ela que deu um alô, então é isso mesmo. E agora, foi? Não, você precisa sair e aí entrar de novo para ele. Não sair do Zoom, você tira o compartimento e você compartilha novamente. Isso, agora compartilha. Obrigado, viu, Maria Isabel? Senão nossa, Marisa, achei que estava, mas... Olha, não é a primeira vez que eu faço essa... Eu faço isso direto. E agora? Agora sim. Todo mundo vendo? Legal. Agora sim, agora dá para ver. Então, agora vamos ver como é que eu mudo. Aí, aqui tá, olha, vou voltar aqui bonitinho, o papiro que eu falei para vocês lá, de Merer, tá? Então, ele está no museu, está tudo bonitinho, mas ele, da mesma forma que ele deu toda a base, ele desconstrói muita coisa, sabe aquela... E é complicado, gente, como... Porque eu entendo a arqueologia, né? Como a própria medicina. Não é? A própria medicina, ela hoje ela vive caindo em contradição sobre tantas coisas, e a gente está lidando com vida. Imagina a história, que tem muito mais coisa por detrás. Aliás, tudo tem, né, turminha? Vocês sabem, né? Muito mais interesse aí. Então, aqui fala dos volumes. Olha, vocês estão olhando esses beduínos aqui do lado esquerdo aqui. Por quê? A pirâmide aqui, o Nilo chegava bem aos pés dela. Hoje não, mas o Nilo chegava bem aos pés dela. Mas, gente, vai além. Por quê? Nós temos sal marinho nas pirâmides. O dorso da esfinge, nós temos incrustados ali fósseis de peixes e fósseis de ostras, de animais marinhos. Então, quer dizer, isso ficou debaixo de um mar. Se ficou debaixo de um mar, lembra que eu falei de vocês de 26 mil anos lá? Então, isso aí tem chão, tem chão. Vocês vão lá para a Síria lá e tem aquelas tabuletinhas de argila que o Zachary traduziu uma boa parte, mas a gente dá muita credibilidade mais para o auxiliar dele, que foi mais neutro.
porque ele dava umas viajadas, aquela coisa toda. É que nem o próprio Eram os Deuses Astronautas, do Däniken. Eu acredito que vocês também, alguns de vocês, foi um dos primeiros livros que despertou essa curiosidade sobre os astronautas, sobre os extraterrestres, tudo aquilo. Muita coisa interessante, mas coloca muito assim como se fosse uma navezinha, chegou aqui, construiu tudo e foi embora, a humanidade, sabe? Não é bem assim. Né? Hoje a gente consegue entender que essa humanidade também tem sua contribuição de forma monstruosa, não é? A gente não é tão, né, digamos, tão homens das cavernas, tá? A gente tem um porquê ser um pouquinho homem das cavernas. Isso aqui é exatamente aqui, olha, a história do Castelo de Coral. É um spoilerzinho que estou dando para vocês dessa tecnologia usada no século passado, né? Mas hoje na Flórida, então tem bastante coisa aí. O próprio Tesla foi, vamos dizer, isolado da história, né, da ciência, tudo com muita informação. E aqui, exatamente, os pesquisadores lá do Instituto de Física, lá da Politécnica, aqui de São Paulo, que falam exatamente, eles estão com esse equipamento aí, por isso que vocês não visualizaram, que consegue fazer um controle gravitacional, consegue levitar objetos, tá? E consegue mobilizar esses objetos. Então, eu não vejo dificuldade, num futuro bem próximo, de você ter um programa, da mesma forma que um programa hoje cria tudo virtual, não é? Cria esses hologramas, você conseguir, através de um programa, por exemplo, em vez de você ter um guindaste que vai lá e pega um objeto e desloca, você digita ali, praticamente ele faz um mapeamento da região, né? Ele quadricula a região que vai deslocar esse objeto, e esse objeto é deslocado através desses processos. Então, futuramente, eu acredito que isso vai ser uma realidade, como foi no passado. Então, vocês percebem como a gente atinge graus de evolução, chega à tecnologia máxima, depois decai, depois vai para outro planeta, depois volta, coloniza, vem do futuro para ficar dando toquezinho para a gente através da sincronicidade que a própria geometria sagrada, a numerologia fala, que a gente de vez em quando estuda aqui. E aqui é o equipamento, o primeiro lá, que ele fazia a elevação, fazia a flutuação dos objetos, mas não tinha controle da massa. Agora aqui ele já consegue, aquele que no Brasil a gente desenvolveu, consegue fazer isso. E aqui é exatamente o mapinha que eu mencionei da Lemúria, de Mu, de Atlântida. Então, isso aqui, mais ou menos, a própria Atlântida, não sei se a Solange compartilha esse conhecimento, que hoje o que sobrou da Atlântida, não, da Lemúria, é a Ilha de Páscoa. Então, ela tem uma quantidade muito grande de um mineral muito rico. A própria Ilha de Páscoa, que graças a Deus eu tive a oportunidade de visitar mais de uma vez através do meu trabalho, ela funciona como um captador, por incrível que pareça, gente, agora nem tanto, de raios. Que eu falo não só raios cósmicos, não, tá, gente? Raios de eletricidade, descargas elétricas. Os moais, eles têm aquela touca na cabeça que representa o cabelo deles, né? Que é de um material vulcânico que consegue receber uma descarga de um trovão, de um raio, né? E passa para o corpo, e do corpo vai para o solo da ilha. E o solo da ilha é rico em quê? Ferro. E outro mineral também que eu não sei direito, inclusive a gente faz muito, dentro da litoterapia usa bastante, que eu não lembro agora, me fugiu o nome dele. Então, assim, isso é a Ilha de Páscoa, né? Que tem só a pontinha fora lá. Imagina o que será que você tem além, né? Que estava abaixo. Então, como é que a Lemúria utilizava essa energia? Então, tem muita coisa no planeta que não é muita coincidência, né? E outra, você vai pegar aqueles, a gente está na Ilha de Páscoa, né? Você vai pegar aqueles moais e eles vão ter inscrições nas costas. Os nativos escreveram, tá, ok, né? Tem uma parede gigantesca de blocos lá que é a mesma tecnologia utilizada em Machu Picchu. E os moais, que são os 9 viajantes, que são os únicos moais, que é aqueles bichão grandão que vocês veem nos filmes, só eles estão voltados para o mar, os outros são todos voltados para dentro da ilha. Claro que tem várias teorias, que é para... Tem umas coisas bem doidas lá, mas assim, eu já estudei bastante, e o que acontece? Esses moais estão alinhados com o quê? Com
Machu Picchu e o Planalto de Gizé. Será que esses moais não faziam uma função meio parecida com aqueles pilomos, com aqueles obeliscos gigantescos que tem no Egito, que não se sabe como foi parar também lá no Vaticano, né? Vários na França? Por que esse povo... E hoje, por que nós temos nas grandes capitais esses obeliscos? Né? Olha, São Paulo, por exemplo, tem um obelisco ali, né? Homenagem à Revolução Constitucionalista. Washington, né? Você também tem um obelisco também lá, não tem? Gigantesco. Você acha que essas formas geométricas aí estão espalhadas pelo planeta? Buenos Aires tem também. Porque é bonito? Né? Não, gente, tem vários. Eles estão o quê? Lastreados em cima de redes energéticas que todos... Hoje, nossos governantes talvez nem tenham noção. Até a própria igreja, que foi detentora detém ainda muitos conhecimentos, hoje, se vocês percebem, a estrutura está tão... que até vaza muita coisa. A própria igreja mesmo nem utiliza mais esse conhecimento. Mas já usou, tá, gente? Já usou bastante. E ainda está vivo isso aí para quem quiser usar. Então, aqui várias pirâmides lá que a própria Sossô falou que tem, né? Só no Egito nós temos aí, que você falou 130, né, Sô? Então, você vê como, né, vivendo e aprendendo, porque eu estou tão defasado que eu estou com 90 ainda na cabeça, tá? Lá no Sudão, como pertence, no Sudão tem muita coisa, assim que historicamente o pessoal não revela, tem várias coisas, tem histórias sobre a Arca da Aliança, o que a Arca da Aliança, na verdade, né? Então, aqui algumas piramidezinhas que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de visitar, Solange também acredita, de Dashur. A arqueologia fala que eles erraram. A de Dashur, aquela mais redondinha aqui, erraram no projeto dela. E assim por diante, né? Saqqara foi um ensaio, né? Depois vai ter vários documentários na History, vocês vão verificar que eles vão entrar dentro da Saqqara, eles vão descer para os túneis, vão se perceber que Saqqara não poderia ser só uma tumba para o Djoser. Mais uma tumba que vai ficar meio estranho reexplicar, tá? Eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar dentro de Saqqara quando não era aberto a visitantes e vi muita coisa muito estranha, que não casa com a tecnologia. Aliás, no Egito, se você for uma vez, já percebe que tem muita coisa. A própria pirâmide, vocês vão sentir energias, a vibração das formas realmente do jeito que eu falo para vocês dentro. Quando vocês fazem, olha, experimenta mais para frente, quando vocês tiverem a possibilidade, de fazer uma pirâmide. Dentro dos padrões, estudar um pouquinho e fazer. Ou em locais onde tem pirâmides para meditação, tá? Que existe no Brasil, existe, tá? Locais, escolas que usam pirâmides grandes. E experimentem, para vocês perceberem. Então, imagina pirâmides de 10, 20 metros de altura e você pegar uma pirâmide de 146 metros de altura. Imagina uma pirâmide que não, sabe, de uma massa bem, sem grandes, e uma pirâmide como a de Kelps. Né? Se Deus quiser, vocês vão experimentar, vão reexperimentar, porque eu tenho certeza que todos vocês já tiveram essa oportunidade em outras existências aí. E aqui as pirâmides que tem na Indonésia, no México, que a Sussu estava falando. Então, as pirâmides, elas não estão só lá, elas estão no planeta todo, então é estranho. E o que é mais, assim, estranho é não ter nenhuma múmia lá dentro. É que eu falo no curso, né? A única pirâmide que não é uma pirâmide, foi um túmulo que construíram a pirâmide em cima, é do Pacal Rotan, lá na Guatemala. E mesmo assim, é uma das pirâmides que, se vocês forem estudar, a tampa dessa tumba do Pacal, ela tem o quê? Aquele desenho, não sei se vocês já viram, que é um homem, como se tivesse um homem pilotando um foguete. Aliás, você vai para o Museu de Antropologia no México, não tem mais o que discutir, gente. É tanta pecinha, é tanto bichinho, é tanto hominho, é tanta cerâmica, que você vê nitidamente que são trajes espaciais, são trajes que se assemelham aos novos e se assemelham com os do futuro. Então, sabe, acho que eu falo, o México, às vezes, ele traz mais informação até desse convencimento. O Egito traz a tecnologia, eu vou ser sincero para vocês. O Egito, com as geometrias sagradas, por exemplo, da Grande Pirâmide. Se você for na Grande Pirâmide e entrar para a Câmara do Rei, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum desse que a gente está conversando, você vai sentir essa energia. É inevitável.
Então, ela é muito mais... Já quando nós estamos no México, você não tem pirâmides de acesso. Hoje, até para você subir nas escadarias laterais, são proibidas. E outra coisa, é outra função. Por exemplo, no litoral ali do México, nós temos o quê? Um alinhamento com Vênus. Então, é outra espécie planetária que trabalhou essa região do planeta através de uma colônia atlântica, porque todos esses locais que eu estou falando para vocês foram colônias de civilizações anteriores. Por isso tem essas lendas de que o pessoal chegou do mar, porque veio os deuses, os deuses eram assim, os deuses... Na verdade, eram seres de civilizações mais avançadas que aportavam, às vezes encontravam o quê? Espécies humanas semelhantes, mas em processos ainda bem primitivos. Por isso que você vai lá para a África e você vai ter várias lendas, e tem um povo lá no quase bem extremo norte da África que fala de planetas, né? Que a nossa astronomia foi visualizar através de telescópios agora, de 1970 para cá. Então, como é que uma civilização daquela, né, tinha conhecimento? E não é civilização como os babilônios, não. Eram tribos, que ainda são tribos hoje, que tinham esse conhecimento. Então, gente, a coisa é... Aqui é uma proporção, só para vocês terem uma ideia, olha a pirâmide do Sol lá no México, embaixo, né? E a pirâmide de Quéops, né? É projetada em cima dela. Olha a proporção. Agora, a da Bósnia, nem sei se eu tenho ela aqui, acho que eu não tenho. Ela acho que é 5 vezes maior que a de Quéops. Só que ela está debaixo da vegetação. Aproveitaram a montanha para a construção da pirâmide. E os arqueólogos também já desacreditaram, diz que não é. Só que da Bósnia, ela tem mais efeitos, tem muito mais. Eu tive uma aluna, graças a Deus ela conseguiu ir numa excursão de um grupo lá da região lá. Ela foi, trouxe bastante coisa para a gente, e ela falou que lá o negócio, na pirâmide da Câmara do Rei, a gente tem várias coisas ali, mas lá ela falou que tem efeitos muito mais físicos. Então, quando a gente recebe esse tipo de informação, ela dá base para tudo isso que a gente estuda, não é? Então, a gente vê que não é viagem na maionese. Agora, aqueles que ficam, às vezes, viajando na maionese sem nunca ter saído, porque nós temos muitas pessoas que editaram dezenas de livros teóricos, descaracterizando tudo isso que a gente está falando, só que nunca foi visitar lá o Planalto de Gizé. Né? Então, complica. Mas aqui, olha, eu trouxe para vocês, tem aqui os dois lados. Tem aqui, essa aqui é o alinhamento lá no México, tá, turminha? E aqui, ó, embaixo, é o alinhamento lá do Egito. E para dar base a tudo aquilo, isso aqui é uma rede de energia, que também o quê? Tem formas triangulares. Na geometria sagrada a gente fala muito dos triângulos, que os triângulos são exatamente portais de entrada e saída de energia. Então é por isso que o planeta Terra ele é envolvido nessa grade energética triangular. E essa grade energética triangular, vocês vão ver nesse mapinha aqui abaixo, tá? Coincidentemente, ela é distribuída através de centros, vórtices de energia do nosso planeta. Por isso que a pirâmide de Quéops, uma das pirâmides importantes, porque ela faz um alinhamento energético, ela faz um alinhamento vibracional desses vórtices, no passado e no presente. Ok? Mas, Wellington, vai pessoas lá e ativam essa pirâmide ainda? Sim. Nesses grupos iniciáticos que visitam esses locais, eles estão trabalhando em prol da estabilização da humanidade. Quando você vai dentro da Câmara do Rei e realiza uma vivência na qual você vibra amor em todos os integrantes de forma plena e pura, e essas pessoas realmente passam por um processo de melhora da sua consciência em relação à humanidade, e dentro desse coração, com muito amor, vibra dentro da Câmara do Rei essa potência de harmonia, de amor, de paz. Imagina o que acontece dentro da pirâmide. Essa energia é multiplicada, essa energia é potencializada. E o que acontece? Essa energia ela desce, como também sobe pela atmosfera terrestre, vibra, se comunica com outros centros vibracionais do planeta e faz diferença no planeta. Geometria sagrada.
Por que vocês acham que as igrejas... Oi, desculpa. Oi, desculpa. Não, desculpa eu. A gente já está passando da hora. Tudo Sinto bem, Sô. muito de te falar isso. Olha aqui, mas tudo bem, a gente marca uma geometria sagrada e as pirâmides 2, se vocês Dois, quiserem. tem que ter um 2, 3, 4, né? Porque... Sim, 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 sim. E vamos falar um pouquinho que em outubro, né, Sô? Outubro nós vamos para o Egito e são todos convidados. Né? E aí a gente vai poder estudar um pouco mais, né, sobre tudo isso e sentir, que é o mais importante. Falar é bom, né? A parte teórica, ela traz muita informação, mas é o coração que diz a verdade. Então, aí é sentir bastante. Mas então só lá no Egito? Sim. E como vocês podem também fazer suas pirâmides em casa aí futuramente, procurar se informar aí. Sô, tudo Eu bem? não ouvi perguntando. A Ana Rosa está colocando aqui para a gente dar uma continuidade, né, no outro dia. Vai ser preciso mesmo, né? Infelizmente, a gente não pode... Porque o Wellington, vocês não têm ideia. Se eu deixar ele falar, vai até 2, 3 horas da manhã. A coisa não... Né, Wellington? Né? É que realmente vocês perceberam que é um assunto que... Isso é porque a gente não abriu para perguntas, né, Sô? Isso Porque, até agora, né? mas eu acho assim, é um assunto que a gente precisa voltar, né? Ainda faltou muita coisa, mas eu acho que já deu para a gente ter uma ideia, né, do que se trata, eu gostaria que, se alguém tivesse pergunta, por favor, faça. Eu acho que é muito importante, né, que se faça perguntas, que se tire dúvidas. Então, agora eu deixo aberto para quem quiser, né? E vamos marcar o 2, 3 e 4. Fiquem tranquilos que durante o ano a gente vai marcando os próximos, né? Alguém quer fazer? Oi, Ana. Aí, Eu só não ouvi. Vocês vão em outubro para onde? o Egito, Para o Egito, tá bem. tá? Então, nós vamos fazer uma excursão para o Egito, eu e o Wellington. Nós vamos no dia 14 de outubro, eu com a astrologia, ele com a geometria, e nós vamos fazer um trabalho conjunto no Egito, né? Eu já fui para o Egito, o Wellington já foi várias vezes para o Egito, então a gente conhece o que fazer lá, onde trabalhar, onde utilizar essa energia de forma consciente. O Egito é uma coisa impressionante, como ele é surpreendente. Por mais que você procure na internet, que você veja imagens, que quando você chega lá é outro mundo. É uma coisa, né? E tem muita coisa que você vê lá que eles não conseguem explicar para a gente. Eles até tentam explicar, mas eles não conseguem, porque chega nessa parte que o Wellington colocou, né? Então, você precisa ter, né, uma outro conhecimento, você ter uma outra base. E a nossa proposta, nessa parceria minha com o Wellington, é levar o maior número de pessoas que gostem desse assunto, que querem estar mais familiarizados, né, com essa energia. Nós vamos fechar a grande pirâmide, nós vamos fazer um trabalho só com o grupo dentro da grande pirâmide. Então, é uma coisa assim que poucas pessoas têm a oportunidade de fazer, não é, Wellington? Sim. Muito. É um fechamento, né? Que a gente realmente faz. Já teve outras pessoas, inclusive até na sala aqui, que já tiveram a oportunidade, mas antigamente você não tinha como fazer isso, era uma coisa só para algumas escolas especiais. Hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer para os nossos grupos, né? E isso faz a diferença, sim. Quando eu estava lá, eu vi tem muita gente que fica muito longe das pirâmides, fica muito longe da esfinge, então não tem esse acesso que nós vamos ter, né? Então, vai ser uma coisa muito especial que nós vamos estar fazendo, então vocês vão ver, de vez em quando, a gente falando sobre isso, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que o Wellington colocou aqui para a gente?
Fiquem à Bom, vontade. Opa, doutor se eu Kleber. começar a fazer perguntas, acho que a gente vai até as 2 da manhã mesmo. Mas tem um nome que eu acho legal, que eu acho que você ia falar no próximo slide, que era a divisão que a Terra tem, metade água, metade terra, de acordo com o mapa do Piazzi Smith, que a pirâmide do Egito dá certinho, né, a divisa entre a maior parte terra e a maior parte água da Terra. Eu acho bem legal esse mapa. A pirâmide ela tem uma... A água é muito importante para ela. Por Sim. quê? Por debaixo das pirâmides, não só do Egito, mas do mundo todo, você tem os lençóis, você tem rios subterrâneos. Esses rios, como o Rio Nilo, eles chegam, agora não mais, mas chegavam que até a câmara da rainha, a câmara mais baixa. Então aí é outra forma, um condutor de água, de condutor de energia no planeta. E essa divisão de água, né? Eu fiz um estudo, eu gosto desse assunto há bastante tempo. A parte que tem mais água, ela passa exatamente sobre o caminho de Santiago de Compostela, no paralelo 42. E 42 é um número muito mágico para o Egito, né? Pelo livro dos mortos, que era o número dos 42 juízes e tal. Então, é uma coisa muito legal essa sincronicidade que existe. Então, você vê que a gente... Termina, Flávio. E esse caminho todo, ele leva muito a uma evolução mental, assim, porque desde os tempos antigos, antes mesmo de Cristo, essa peregrinação já existia. A Igreja Católica colocou Santiago de Compostela lá e esse caminho continua sendo exercido. E mesmo nos tempos atuais de toda a tecnologia, quem faz uma viagem dessa com fins espirituais, ele se eleva também. E eu faço um link do Caminho de Santiago com as pirâmides do Egito. 2 assuntos que eu gosto bastante, através dessa linha de água, Então, essa linha funcional. o que é o caminho? Como é que é? Caminho de Santiago, mas a gente fala onde? Como que chama? Compostela, Campo das Estrelas. Né? Entendeu? Muito. Então, assim, as estrelas, os astros, toda essa ligação com a gente, com as pirâmides, essa conexão com essas redes de água é de extrema importância. Hoje nós temos uma quantidade de água muito grande no nosso planeta. Pode ser que nós temos civilizações submarinas, né? Então, que ainda a gente nem conheça, né? Então, tem bastante coisa para... Quando você falou desse menino aí, como que é o... ele também não foi só isso, não foi só essa parte de medição, não. Se eu não me engano, ele acabou o quê? Ele acabou trazendo luz exatamente sobre esses dutos de energia, de ventilação da pirâmide, alinhados com outras estrelas. Ele fez outras referências que dão base, realmente, de que algo foi além, né? Essa construção aconteceu além de 2600 antes de Cristo. Então, você vê, tem bastante. Então, muitos cientistas sérios, muitas pessoas realmente que a própria arqueologia, a própria ciência, a própria astronomia não deixou. Por quê? É muita coisa que vai vir por terra se isso, né, a gente começar a mexer. Legal. Bom, gente, gostei bastante. Então, na próxima quarta-feira, né, nós vamos ter outro tema sobre geografia, com geometria sagrada. Geografia sagrada também. Né? Depois, durante a semana, eu passo para vocês sobre o que nós vamos falar. E agradeço muito o Wellington pelo conhecimento. Agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente. É muito especial estarmos juntos, sempre isso, é muito especial. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui. E esperamos que na quarta-feira podemos novamente, né, estarmos todos juntos. Aí eu vou ver se vai ser aqui, se vai ser no Instagram, depois eu vou conversar com o Wellington, mas depois vocês ficam sabendo, tá bom? Então, eu deixo um grande abraço para todo mundo. Se você quiser se despedir também, Wellington. Eu agradeço a todos também, deixo um abraço enorme, um beijão no coração de vocês. Muito feliz com a participação de vocês. Vejo as carinhas assim, isso me deixa muito, né? Tá certo, tem uma turminha de pijama, tudo fechadinho aí, mas
A gente tem vocês aí também, né? E quarta-feira que vem, sempre vou estar à disposição, qualquer coisa vocês entram no link da Solange, sobre a viagem também, o que vocês precisarem saber. A gente vai procurar sempre abordar, né, esses temas. A geometria sagrada hoje você vê que de forma explícita ela não foi colocada, né? Dentro da numerologia, vibrações, essas coisas, a gente não colocou muito. Mas, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer isso, né, através dos triângulos, essas formas que vocês já perceberam que é viva aí dentro das pirâmides e outros locais do planeta. Gratidão imensa, muito feliz. É sempre um reencontro de amigos, né? Vejo vocês sempre como tipo, fulano, oi, Kleber, e aí? Né? Aquela coisa, parece que a gente não, né, já se conhece há séculos, como sempre. Tá, gente? Gratidão imensa. Ok. Boa noite e nos vemos na próxima quarta-feira. Combinado? Tá, beijo a todos aí. Beijo Tá para bom? todo mundo. Tchau, tchau.